Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Conexão Economia sem enrolação. Todos os dias eu recebo lá no meu Instagram, inclusive me siga aqui para poder também mandar a sua pergunta. Eu recebo a seguinte pergunta: Charles, você prefere fundos imobiliários ou renda fixa? Então, ao invés de responder lá, eu vou responder aqui e no final desse vídeo, inclusive depois de explicar a diferença, eu vou falar se eu fosse obrigado a investir em apenas um, qual eu escolheria nesse momento. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, me deixa aqui nos comentários a seguinte questão: você investiu em algum fundo imobiliário nos últimos 3 meses? Me diga aqui nos comentários e domingo que vem eu vou sortear esse que é o melhor livro de todos os homens mágicos da Babilônia, mais um caderno exclusivo do canal, sem enrolação. Então, eu perguntei lá no meu Twitter, também me sigam lá no Twitter, hoje aqui, se a galera tem investido em fundos imobiliários. E olha, para minha surpresa aqui, praticamente 60% da galera está investindo em fundos imobiliários ainda. Porque tem gente achando que morreu, que agora é só a hora da renda fixa. E a galera está diversificando. Me diga nos comentários o que você está fazendo. E tem um outro ponto também, tá? Tem gente que não gosta de fundos imobiliários. Essas pessoas seriam capazes de chegar aqui e mostrar gráficos, números, falando que não vale a pena, que não sei o quê. E tem gente que só investe em fundos imobiliários. Esses seriam capazes de chegar aqui e abrir gráficos falando que só os fundos imobiliários salvam, que nos Estados Unidos, os REITs, nos últimos 50 anos, o caralho, não sei o quê. Então, existem pessoas que poderiam provar que só uma coisa vale a pena, só outra coisa vale a pena, e não é assim que eu trabalho. Até porque a gente tem que olhar para frente, não adianta falar, ah, não, nos últimos 2 anos uma coisa foi assim, assado. Então, vamos trazer números aqui, vamos trazer as características e no final a gente chega a uma determinada opinião. Eu vou falar o que eu vou fazer, tá? Falando também aqui do crescimento dos investidores, é importante, eu tenho aqui uns dados super atualizados, né, desse ano, lá da B3, de um relatório, e a gente pode perceber que o mercado continua crescendo, tá? Principalmente em número de investidores, são quase 2 milhões de investidores já, por exemplo, no Tesouro Direto, 10 milhões em renda fixa, 4 milhões e 300 mil CPF já na Bolsa. Então, o que eu estou querendo falar com isso, tá? Antes da gente comparar os dois, e eu falar, olha, eu prefiro isso daqui, é importante entender que todos os mercados estão crescendo no Brasil. A coisa é muito crua ainda, muito verde. O mercado tem muito para amadurecer ainda. As pessoas estão começando a investir. Você provavelmente investe há 2, 3 anos no máximo. Quantas pessoas tem para entrar no mercado? Aquele teu primo, teu amigo, tua mãe, teu tio, que acham, quem compra terra não erra, foge de bolsa, bolsa é cassino, caralho. Essas pessoas em algum momento vão entrar na bolsa, provavelmente, investir em algum tipo de ativo, tá? Os ETFs também estão crescendo, BDRs também estão crescendo, né? No último ano, muita gente falando, a gente viu esse movimento, eu falei bastante aqui, eu aumentei os meus aportes lá fora, aumentei em ETF, não tenho BDR no momento, quer dizer, tenho um só na carteira do canal, porque eu ganhei, porque eu invisto muito lá fora diretamente. O próprio BDR aqui, dando detalhes, o número de investidores era irrisório, porque tínhamos poucos também, e agora, cara, mais de 1.400.000 investidores. Então, a turma está chegando. Esse mercado está começando no Brasil. Imagina você investindo certinho pelos próximos 20, 30 anos em bons ativos, pagadores de dividendos, essa bola de neve crescendo. Esses são os 10 BDRs mais populares, assim, que a turma mais investe, né? Apple, Amazon, Disney, Facebook, Google, Mercado Livre, Microsoft, Nubank, Tesla e XP. Com certeza está todo mundo amargando um prejuízo, mas as pessoas estão aprendendo a investir. O mercado é cíclico, agora está em queda, mas lá na frente a gente vai ver um retorno. Então, o número de investidores está crescendo, muita gente aportando. Com uma outra característica interessante, tá? Os investidores antes tinham um portfólio muito mais concentrado em ações e agora ele está dissipado. As pessoas estão investindo em vários ativos. Provavelmente você tem ações, renda fixa, fundos imobiliários, ETF, BDR. O investidor aprendeu a olhar o todo, graças a Deus.
Graças a Deus, tá? Óbvio, os valores também são cada vez mais baixos. Tem gente entrando com pouco dinheiro. Em março de 2022, 62% dos entrantes investiram até R$ 200. Acho ótimo, porque ao invés do cara esperar, o dia que eu tiver 5 mil eu vou investir, o dia que eu for herdeiro eu vou investir. Para com isso, porra. Para com isso. Se você esperar ganhar 10 pau ou ganhar uma herança para aprender a investir, você vai se ferrar. Quem já investe aqui há 1 ou 2 anos vai entender bem o que eu estou falando. Você aprendeu muito, né? Se eu te der bastante dinheiro agora, você vai investir melhor. Agora, o cara que nunca investiu, ganha dinheiro, só vai fazer merda. Só vai fazer merda. A idade também achei interessante, 25, 39 anos, tem outras idades também entrando aqui. E em fundos imobiliários, o número é brutal. Em 2017, tínhamos 100 mil investidores e agora 1.600.000 investidores, fundos imobiliários que acabam competindo com a renda fixa. É importante deixar claro que os fundos imobiliários não servem para reserva de emergência, não servem para sua reserva aí ou para caixa, para porra nenhuma. Fundos imobiliários têm uma função específica na sua carteira, tá? Mas muita gente acaba comparando indicadores da inflação, um determinado tesouro direto, depois eu falo mais sobre isso. Eu vou deixar para vocês também um relatório aí embaixo da Levante com alguns fundos imobiliários, já que eu não posso indicar, eu pego os relatórios deles, baixem esses relatórios que tem lá 2 fundos imobiliários interessantes, tá? Vamos começar aqui falando pela renda fixa, tá? Então, hoje, você consegue, procurando uma renda fixa bacana aqui, 1% ao mês ficando na praia, tá? E te protegendo um pouco da inflação, já acima da inflação. Se você consegue 1% ao mês ficando na praia, porra, pra que você vai se meter num fundo imobiliário? É assim que as pessoas estão pensando. Só que você tem que pensar com o tempo. Quais são as rendas fixas que a gente tem aqui interessante? Porra, tem, na minha opinião, todas essas, mas a LCA tem pago um valor interessante aí. Muita gente pegou a LCA, eu não vou entrar no detalhe de cada um, depois eu posso gravar vídeo, tá? Mas muita gente pegou a LCA e a 97,5%, 96,5%, 98% do CDI. LCA é isento de imposto de renda. Então, dentro das rendas fixas, eu já gravei um vídeo sobre o Tesouro e já vou começar a gravar mais vídeos também sobre renda fixa. Nós temos todas essas. Eu acho a LCA muito interessante. Voltando aqui, são os tipos de renda fixa. Tem mais alguns, mas a LCA está muito interessante. CDB também, a turma faz muita coisa de banco. Tesouro é o mais conhecido. Quais seriam as vantagens e desvantagens da renda fixa, tá? Vantagens aqui, você tem liquidez, você pegar um Tesouro Selic. Segurança, muita coisa tem FGC. Nem todos têm FGC, hein? Muito cuidado, tem muita coisa que não tem FGC. E FGC tem um valor. Você vai comprar, pegar um CDB aí de um banco pequeno, um CDB, meter 500 mil, vai se ferrar se der problema lá, tá? Previsibilidade, você consegue ter uma ideia melhor sobre os seus ganhos, você pode utilizar para reserva de emergência e muitos têm FGC. Agora também tem desvantagem, tá? Você tem que pensar no longo prazo, se vale a pena. Muitos produtos têm taxas elevadas, tem imposto de renda em muitos produtos, LCA, por exemplo, não. E no Tesouro você pode tomar uma mega entubada aí na marcação ao mercado se você fizer cagada. Muita gente entrou precocemente, os investidores precoces do Tesouro, eu falei para esperar, empurra. Aí a galera entrou lá quando a Selic estava 6, 7, agora está com menos 30, menos 40 na cara lá, na marcação a mercado. Então, muito cuidado, tá? Você consegue investir no Tesouro com valores pequenos, com R$ 180, você poderia investir em um tesouro de cada um dos 3 tipos. Isso é muito interessante, até pela questão didática, eu falo para vocês, às vezes não é só o que você vai ganhar, e sim o que você vai aprender. Entrar no site do Tesouro, comprar na tua corretora, ver que ele vai aparecer depois no Tesouro. Eu estou com um vídeo para sair, tá? Investindo um pouquinho no Tesouro. Pode ficar tranquilo. Mas o que eu estou querendo falar é que a renda fixa tem várias vantagens e desvantagens. Agora, para o investidor iniciante, eu acho que ele não deveria abrir mão de ter alguma coisa em renda fixa. Principalmente para equilibrar a sua carteira, para não ter uma cagada. Imagina o cara que começou a investir e comprou Nubank, Magalu e Banco Inter. Tá fudido, carteira com menos 70%. Então, na renda fixa, você vai evitar esse tipo de coisa.
Já nos fundos imobiliários, nós temos alguns tipos de fundos imobiliários. A gente pode dividir em duas categorias, né, de tijolo e de papel. E dentro de tijolo tem educacional, shoppings, logísticos, de hotéis, agronegócio. E o de papel é fundo de papel propriamente dito, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Porra, você pode diversificar, pode ter preço acessível, tem aqueles de R$10, gestão terceirizada é profissional, imóveis de qualidade, dividendos isentos de imposto de renda. Agora, tem pontos negativos também. A gente sofre com a desvalorização das cotas, caiu muito com essa alta da Selic. Tem fundos com uma vacância grande, não tem garantia do FGC. E se você tiver um lucro, tem sim imposto lá quando você vender as suas cotas. Então, os dois produtos têm pontos positivos e negativos. Eu gosto muito dos fundos imobiliários, gosto também da renda fixa e de ativos pagadores de dividendos, como ações também, e vou deixar para vocês, que muita gente está me cobrando, aquela planilhinha aí, ó, para você calcular se você investir todo mês um determinado valor, ganhar seus dividendos, quando você pode ter. Olhando a carteira do canal aqui, vamos ver uma característica interessante dos fundos imobiliários. Ó, a carteira começou há um ano e eu já tenho alguns fundos imobiliários aqui com 2.500, 3.100, 2.100, 3.200 acumulados de dividendos. Como é que vai estar essa carteira daqui a 3 ou 4 anos? Eu tenho fundos imobiliários me pagando 1,5, 1,40, 1,60. Vou colocar aí na tela, ó, esses primeiros aqui como HCTR11, 1,58, 1,51, CVBI 1,50. Fundos pagando muito. Cara, isso em 3, 4 anos vai dar um negócio brutal. Daqui a pouco eu já recebi tudo que eu paguei em 6, 7 anos, talvez. Vamos acompanhar isso direitinho. Ah, Charles, mas tem fundos como os fundos de shopping que você tem na carteira que estão pagando pouco. Bom, primeiro que olhando aqui na tela, pouco é 0,77, 0,70, isento de imposto. Então não é tão pouco assim, mas você consegue algo melhor no Tesouro, por exemplo, ou em outra renda fixa, né? Mas calma, porque esses fundos eles não estão me pagando tanto, não estão me pagando tanto agora, mas vamos pegar aqui os dois e abrir um pouquinho. O HSML, né? Ele tem 6 shoppings, está aumentando, pretende aumentar. Quando a gente olha o último relatório dele, a inadimplência, ela que já bateu 30% lá atrás, ano passado, ela está em 10% e o fundo já não está dando mais desconto para os lojistas. A gente pode ver aqui de novo colocando na tela, chegou a 22% de desconto e agora está com 1%. E uma taxa de ocupação de 95%. Então, é um fundo que me paga 0,70, 0,70 e pouco, mas que provavelmente nos próximos meses vai aumentar um pouquinho esse pagamento e a cotação está muito desvalorizada. Então, se eu estou pensando no longo prazo, eu preciso ter alguma coisinha na minha carteira, sim, que me paga todos os meses, eu posso até usar esse dinheiro para reinvestir e que tem potencial de valorização. Potencial, não é nenhum tipo de garantia. O VISC11, que é outro fundo de shopping da carteira, ele vem aumentando a distribuição, né? Ela 0,35, 0,42, agora já está 0,70, também tem uma certa vacância, ele tem uma ocupação de 92%, então ele vai aumentar a sua ocupação em algum momento. Porra, gente, a gente está começando a sair de uma crise, ou no meio ainda da crise. As vendas estão aumentando, está aí também nesse mesmo slide, a inadimplência está caindo, os descontos estão caindo. Porra, a gente está falando de um fundo de shopping, galera, com 19 shoppings em 12 estados. Porra, 19 shoppings em 12 estados e várias administradoras de shoppings diferentes. E o outro tem 6. Então, com 2 fundos imobiliários de shoppings, eu sou sócio de 25 shoppings. Ah, tá pagando pouco. Eu também acho. Porra, pensa, eu poderia botar todo esse dinheiro aqui em fundos de papéis e ganhar 1 e pouco. Posso até aumentar. Mas no longo prazo, essa rentabilidade vai cair dos papéis. E nesse momento a gente tem que ir pegando um pouquinho dos outros fundos que têm oportunidade de alta. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante. E esses fundos imobiliários e as ações que eu falei para vocês que eu gosto, estão me proporcionando esse mês o maior ganho dos proventos da carteira do canal 9.000.
Olha só, distribuídos dessa forma, 5.500 em ações e 3.400 em fundos imobiliários, porque os fundos de papéis, eles estão pagando muito bem. Então, fazer uma boa alocação está me garantindo esse mês o melhor mês dos proventos e eu vou correr para reinvestir isso em fundos de papéis e em outros fundos imobiliários. Então, sem enrolação aqui, qual é a melhor opção? Qual a conclusão dessa brincadeira aqui? Se eu fosse obrigado a investir entre fundos imobiliários e renda fixa, depende do momento. Neste momento, se você me obrigasse, que botou uma arma aqui e me obrigou, eu pegaria alguns fundos imobiliários. Neste momento, apesar de que eu tenho consciência de que o Tesouro está abrindo uma janela de oportunidade para a gente ganhar muito dinheiro com a marcação lá na frente. Já tem um vídeo para sair, porque eu vou fazer um aporte muito grande no Tesouro, muito grande, tá? Publicamente, né? Então, neste momento, se eu fosse obrigado, eu investiria em fundos imobiliários. Mas como eu não sou obrigado e você não é obrigado a porra nenhuma em investimentos, não faz sentido não ter as duas coisas. Então, é por isso que eu tenho tanto renda fixa, quanto eu tenho fundos imobiliários e eu cuido com isso para fazer o balanceamento certinho. Mas eu gosto mais dos fundos imobiliários, principalmente esses que estão pagando muito. Então, essa é a minha opinião. Se você quiser, me siga lá no Instagram para mandar a sua pergunta também. Não esqueça de deixar nos comentários se você investiu nos últimos 3 meses em fundos imobiliários e qual foi o fundo. E para quem participar, eu vou sortear domingo que vem esse que é o melhor livro de todos, O Homem Mais Rico da Babilônia. Mais um caderno exclusivo do canal. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.